Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo demonstrar para vocês como é que a gente entende e compreende as principais funções da HP12C. A HP12C, como vocês já devem saber, ela vai ser a principal calculadora para realizarmos cálculos em matemática financeira ou na administração financeira, porque ela é uma excelente calculadora em realizar cálculos em juros compostos. Então, por exemplo, se eu estou realizando qualquer tipo de operação em juros compostos, nós vamos utilizar as funções logo acima da HP12C. Então, verifiquem que logo acima, onde a gente tem a função n, a partir dessa linha, a gente tem todas as funções em matemática financeira. Então, a gente está falando sobre o tempo de análise, que a gente vai realizar os exercícios, a taxa de juros cobrada, o valor presente, o valor das parcelas, o valor futuro do investimento, e depois, se a gente quiser fazer qualquer tipo de alteração com base no nosso fluxo de caixa. Então, essas teclas aqui acima, elas são as principais funções em juros compostos, ok? Faremos alguns exemplos daqui para frente. Tentem acompanhar com a HP que vocês possuem fisicamente, ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que com a HP12C conseguimos realizar os mesmos cálculos e deixar a memória de cálculo para vocês irem acompanhando, ok? O primeiro exercício, ele menciona, então, que uma pessoa quer saber o valor futuro de uma aplicação de um capital de R$1.000 que transcorreu durante um período de 3 meses a juros compostos de 5% ao mês. Então, imaginando que isso aqui é uma operação de um fluxo de caixa, tendo em vista que, então, eu tenho uma saída de dinheiro, que foi o meu investimento inicial de R$1.000, e depois, no final do período, eu vou ter, então, uma entrada de um valor futuro. Então, no caso, eu tenho operações com valores, com sinais diferentes. Então, o valor de saída, que nesse caso foi o capital investido, foi de R$1.000. Então, eu vou mudar o sinal desse capital, então ele vai ser R$1.000 negativos, tendo em vista que ele foi uma saída da minha conta bancária. Então, R$1.000 vai ser o meu valor presente. Ele vai transcorrer durante um período de 3 meses, então 3n, n vai ser o meu tempo, como eu já demonstrei para vocês, a uma taxa de 5%. Então aqui eu não preciso colocar 0,05, eu não preciso colocar o valor decimal, eu não preciso colocar em porcentagem, eu simplesmente coloco 5 e, colocando i, a calculadora já sabe que é um percentual. Depois, eu quero saber então qual que vai ser o meu valor futuro. Então a calculadora vai querer saber, dando este input, a calculadora ela vai entender quando você clica na função FV que você tem intenção em saber justamente o valor futuro, que nesse caso vai ser no valor de R$ 1.157,63. Pessoal, aqui vou destacar uma outra função importante da calculadora. Ela consegue demonstrar para vocês a quantidade de casas decimais que você deu a intenção para saber. Aqui eu coloquei 2 casas decimais, que era a minha intenção. Se eu quiser saber a sequência de números que vem depois disso, eu vou apertar a função F, esse botão laranja, com 9 casas decimais. Então ele vai dar todas as casas decimais, o que nesse caso ele pararia logo na terceira, mas mesmo assim, se eu tivesse intenção em saber os demais, ele me mostraria todas as casas decimais. Ah, mas se eu tenho intenção então de retornar aquelas 2 casas, mesma coisa. Botão laranja e o número 2. Então ele já vai entender que você quer arredondar todos os outros valores para simplesmente 2 casas decimais. Ok, pessoal? O segundo exercício, então, pessoal, ele vai dizer o seguinte. Em uma operação, ele quer saber o valor dos juros de um capital de 4.500 que foi aplicado durante 3 meses a um juros compostos de 3% ao mês. Nesse caso, juros compostos, diferentemente do juros simples, a gente não acha o valor dos juros diretamente. Então, a gente precisa achar com base no valor do montante da operação.
Se eu apliquei o valor de 4.500, lembrem-se, sinal trocado, então ele é uma saída de 4.500, ele vai ser o meu capital durante um período de 3 meses, a uma taxa de 3%, eu vou perguntar o valor do meu montante final. Então, 4.917 é o valor do meu montante. Se eu tenho intenção, então, de saber qual foi o valor dos meus juros, eu subtraio o valor dos meus juros de 4.500, então, que foi o valor do meu capital, eu vou achar, então, os juros de 417,27, ok? O próximo exercício, então, pessoal, ele vai perguntar o seguinte: um capital de 1.500 foi aplicado a uma taxa de juros de 2%, e ele quer saber, então, tendo como resultante dessa operação um montante de 2.200, ele quer saber o tempo de aplicação dessa operação. Então, nesse caso, quando eu realizei esse exercício lá no vídeo de juros compostos, eu realizei o cálculo pela fórmula. Quando vocês observam a fórmula lá no vídeo, vocês percebem que a fórmula do tempo, a gente já está utilizando uma função logarítmica. Então, já traz uma dificuldade um pouco maior para quem não tem o costume de mexer com a função logarítmica. Então, a HP12C ela vem justamente facilitar esse cálculo. Então, percebam. Então, um capital de 1.500, eu vou colocar, então, trocar o sinal, ele vai ser o valor do meu capital, ele foi aplicado a uma taxa de 2%, e me resultou um valor de 2.200. Vai ser o valor do meu FV. Se eu estou querendo saber, então, o tempo, é só apertar a função N, que vai me devolver o valor de 20 períodos. Já com relação à equivalência de taxa, pessoal, então, continuando com os exemplos da planilha de juros, do vídeo de juros compostos, equivalência de taxa, vamos imaginar o seguinte. Então, durante um ano, eu tive acumulado a taxa de 12%. Em juros compostos, como a gente já sabe até então, os juros foram acumulados período a período, em cascata. Então, eles são juros sobre juros. Para acumular os 12%, a gente não consegue fazer a divisão como em juros simples, onde se eu quero saber uma taxa mensal de 12%, eu não posso dividir proporcionalmente por 12. Então, eu preciso utilizar pela fórmula de 1 mais a taxa elevado ao tempo. Depois eu subtraio o valor de 1. Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte. 1 enter a taxa de 12% em forma decimal. Então, eu tenho então que vai ficar na forma de 1,12. Eu vou elevar ao tempo. Elevar ao tempo de uma fração do período que eu quero saber sobre o que eu já tenho. O que eu quero saber é 1 mês do que eu já tenho acumulado de 12 meses. Então, eu vou querer o valor de 1 dividido por 12, que vai ser, então, uma dízima periódica de 0,08333 em dízima periódica, certo? Se eu já encontrei esse valor, pessoal, o mais certo, então, é elevar ao que eu já fiz anteriormente. Como eu vou fazer a elevação desse valor, eu vou utilizar essa função aqui, chamada de yx. Então, é o valor x que eu vou estar elevando ao valor que eu já dei o input anteriormente. Se eu apertar o valor de yx, eu já faço o cálculo de 1,12 elevado à fração de 1 por 12. Então, nesse caso, eu acho 1,009488 e aí vai. Se, então, o que falta é justamente fazer a subtração de 1, nesse caso eu vou multiplicar por 100, que daí eu já acho o resultado correto mensal. Então, veja que no exercício que a gente fez anteriormente, a gente colocou em 2 casas decimais, que deu 0,095. Se eu quero saber 2 casas, arredondo. Então, 0,95, certo? Se eu quiser usar todas as casas, então permaneço com as 9 casas decimais da calculadora, certo?
aqui eu já faço então a equivalência. 0,94, 0,95 aproximadamente, é proporcional a uma taxa acumulada de 12% ao ano. Então, dando sequência, pessoal, o próximo exemplo era justamente, se eu quero saber uma taxa acumulada de 20% ao semestre, eu quero saber a taxa mensal. Então, a taxa eu vou ter que achar, fazendo a equivalência. Começo de novo. 1, Enter, a taxa de 20% na sua forma decimal, mais, então, 1,2, eu vou ter que elevar ao que eu quero saber com relação ao que eu já tenho. O que eu quero saber? Eu quero saber a taxa mensal. Então, eu quero saber um mês do acumulado de uma taxa semestral, que são 6 meses. Então, 1 dividido por 6 meses, eu acho a fração do que eu estou querendo saber. De novo, y elevado a x, que ele vai continuar o cálculo do que eu já tinha colocado anteriormente. Então, se eu estou querendo saber a taxa equivalente, eu vou subtrair 1. Nesse caso, eu multiplico por 100, só para saber o valor já correto de 3,08. No exercício que a gente tinha feito, a gente também aproximou em duas casas decimais a taxa de 3,09. Como eu não mencionei anteriormente, pessoal, digamos que por qualquer motivo você tenha o interesse em saber se isso aqui é coerente ao exercício, a taxa de 20% ao semestre. Então, a gente faz o caminho inverso. Retornando, então, eu vou dividir isso aqui por 100, somar esse aqui a 1, então a taxa de 1,308, essa aqui é a taxa mensal. Se eu quero saber a taxa semestral, elevo a 6. Lembra? Volto para aqueles 20% semestral. Se eu reduzir a 1, multiplicar por 100, então a taxa de 20%. Retornamos ao valor inicial. Então, as taxas são equivalentes, certo? Por fim, então, pessoal, a gente tem a taxa de 9% ao mês. Eu estou querendo saber uma taxa diária. Então, nesse caso, eu quero saber a taxa de 9%. Como eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já coloco diretamente, que vai ser a taxa de 9%. Eu vou fazer a equivalência no período de um dia, que eu estou querendo saber. Qual que é a taxa diária de uma taxa acumulada de 9% ao mês? Então, eu quero saber um dia de 30 dias acumulados. Então, Enter, 1, Enter 30, divide. Eu já acho, então, a fração de quanto que representa um dia de um mês de 30 dias. Eu vou elevar ao que eu já tenho, subtraio 1, multiplico por 100. Então, a taxa diária, colocar em duas casas, é de 0,29%, certo? Se, de novo, se você tiver dúvida se esse é o valor, faz o caminho inverso. Divide por 100, soma-se 1, desse valor acumula 30 dias, certo? Então, eu retorno ao valor inicial. Nesse caso, eu percebo que são taxas equivalentes, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, vejam os outros vídeos de juros equivalentes, deixem comentários aqui se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo da melhor forma. E é isso aí, pessoal. Um abraço!